Esses próximos 3 meses a gente vai estudar aquelas duas cartas de Pedro, chamadas Epístolas de Pedro. A gente vai passar verso por verso, dando uma leitura geral e comentando essas passagens dessas duas cartas, desses dois livros do Novo Testamento. As cartas de Pedro foram escritas por Pedro o apóstolo, né? Pedro, que era Simão, Jesus passa a chamá-lo de Kefas, e Kefas significa pedra em aramaico, e em outros textos bíblicos ele passa a ser chamado então de Pedro, né, de Petros, a palavra Pedro em grego mesmo. Então, Jesus não chama ele de Kefas no sentido de que seria um nome com essa sonoridade, mas mais ligado ao significado da palavra. Ele seria pedra, né? E é justamente Pedro aqui que escreve essas duas epístolas, essas duas cartas. E a gente começa falando sobre epístolas, né? Uma epístola é uma carta que tem um formato específico. Basicamente, o que define uma epístola é um parágrafo de abertura, onde você tem o remetente e o destinatário. Ele segue de algum cumprimento, às vezes pode ter uma menção àquele que está levando a carta, que pode ser um conhecido tanto do remetente quanto do destinatário. E o destinatário não necessariamente é uma pessoa só, pode ser uma comunidade de pessoas, que é o caso aqui das cartas, das epístolas do Novo Testamento, né? E tem uma saudação. No Novo Testamento é comum, pelo menos nas cartas paulinas, a saudação graça e paz. Uma saudação que junta dois cumprimentos, um que era comum no mundo grego e outro que era comum no mundo hebraico, a graça e a paz, shalom. E ao final, normalmente, você tem uma saudação final e os últimos cumprimentos e as últimas recomendações, né? Normalmente essa é uma estrutura, assim falando bem superficialmente, essa é uma estrutura de uma epístola. As epístolas eram conhecidas já desde o Antigo Egito e também na Grécia, e é mais nesse modelo grego, claro, que as cartas do Novo Testamento, as epístolas do Novo Testamento, elas são baseadas. Então, como uma epístola que é a carta de Pedro, a epístola de Pedro começa dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele identifica primeiro o remetente, quem está enviando a carta. Ele fala Pedro, apóstolo de Cristo. Tem esse complemento para você deixar claro que Pedro, a qual Pedro se está falando. E aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Eram todas regiões onde ficam hoje, onde fica a Turquia. É interessante a gente perceber que aqui Pedro ele começa essa carta usando a expressão Petros e não a expressão Kefas, que é a expressão no aramaico. Significa que Pedro aqui assume o nome dado por Cristo. Primeiro que ele não se chama de Simão, que é o nome que ele recebeu quando ele nasceu. Ele era conhecido como Simão, né? Que é Simeão, é uma das tribos de Israel, né? É um dos filhos de Jacó. Ele recebe esse nome, né? Baseado no nome de um dos filhos de Jacó. Aqui ele se refere a si mesmo como Petros, quer dizer, eu sou a pedra, eu sou a pedra o pedra, né? O pedra conforme aquilo que Cristo me chamou. É interessante a gente ver que Jesus costuma chamar Pedro de pedra, mas usando o termo aramaico Kefas, em algumas outras passagens Petros, mas aqui ele se refere a si mesmo como Petros, né? E aí ele continua, né? Aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão no sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Uma coisa que a gente já presta atenção aqui nesse segundo verso é uma espécie de uma fórmula trinitariana. Ele cita o Pai, o Espírito e o Filho, né? Várias passagens do Novo Testamento juntam em um mesmo verso essas três chamadas pessoas da Trindade, a ideia de que Deus ele se manifesta tanto como Pai quanto como Filho, quanto como Espírito Santo. É uma ideia bastante antiga, apesar de alguns hoje em dia questionarem essa ideia. Se você pega um documento chamado Didaquê, é um dos documentos cristãos fora da Bíblia, mais antigos que se tem, é datado do máximo o final do primeiro século, começo do segundo século. É uma espécie de um manual de regras
da igreja primitiva, e lá já tem a fórmula trinitariana de batismo, né, conforme Mateus 28, que alguns dizem ser uma adição posterior, mas a gente percebe que as cartas de Pedro, uma carta de um apóstolo da primeira geração, né, apóstolo sempre é da primeira geração, de um apóstolo, de alguém da primeira geração de cristãos que conheceu Jesus pessoalmente, já trata dessa trindade, dessa tríade de referências divinas, o Pai, o Espírito e o Filho, né? Então, desde cedo, esse conhecimento teológico já foi consolidado na igreja cristã. E é interessante que ele fala dos eleitos segundo a presciência de Deus. A gente tem hoje no protestantismo moderno aquela diferenciação entre o calvinismo e o arminianismo, né? Os calvinistas acreditam que Deus predestina a salvação, aqueles que já foram predestinados à salvação, eles vão ser salvos, e aqueles que foram predestinados à perdição já estão perdidos, né? Eles vão só viver a vida deles de acordo com aquilo que já foi pré-determinado. Mas essa não parece ser a leitura. A maneira mais simples de entender esse verso é entender que Deus conhece todas as coisas, inclusive aquilo que vai acontecer, né? As implicações filosóficas disso não vão ser faladas nesse vídeo. É uma discussão longa e complicada, mas a ideia existe na Bíblia, não só aqui na passagem de Pedro, mas em várias outras passagens, de que Deus conhece as coisas, Ele entende, como diz lá no Antigo Testamento, Ele me conhece desde antes de eu ser gerado, né? Ele conhece aquilo que vai acontecer ainda de alguma forma. Verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É muito interessante esse conceito que Pedro trabalha, a ideia de ser gerado de novo. Ele vai falar sobre isso mais uma vez no final do capítulo, né? A gente vai falar sobre todo o capítulo 1 aqui, né? No final do capítulo ele fala de novo sobre essa ideia de você ser gerado de novo, ser nascido de novo, e ele relaciona essa ideia com a ressurreição de Jesus. Então, de certa forma, é como se a própria ressurreição de Cristo também já tivesse acontecido conosco. Nós já fomos ressuscitados por Ele através desse novo nascimento que Deus nos dá, né? É uma espécie de ressurreição, né? Mais para frente ele vai falar da recompensa futura também, né? Dos últimos dias, mas de certa forma, simbolicamente, essa ressurreição já aconteceu, já fomos gerados de novo através da ressurreição de Cristo. É impressionante na carta de Pedro, que é um documento relativamente bem do início do cristianismo, só que várias doutrinas complexas do cristianismo já são citadas aqui, né? E isso faz com que alguns considerem que essas cartas não foram escritas por Pedro, mas foram escritas muito tempo depois, né? Mas é importante a gente ver que na história do cristianismo a gente tem aquilo que a gente chama de patrística. Os pais da igreja são cristãos. A gente tem registrado cartas, histórias, escritos de cristãos desde o segundo século, primeiro século em diante, né? Então, a gente vê, por exemplo, Papias, que viveu no final do primeiro século, no início do segundo, já falava que essa carta foi escrita realmente por Pedro, né? Que ele conheceu pessoas que conviveram com Pedro, que afirmaram a veracidade dessa carta. Então a gente tem uma legitimidade grande da autoria dessa carta pelos pais da igreja, pelos primeiros cristãos, né? Então essa carta foi pouco questionada como sendo legitimamente escrita por Pedro, até recentemente. Os estudiosos mais modernos é que alguns questionam essa autoria. Mas como a gente estava falando, a gente percebe aqui várias doutrinas cristãs complexas e que esperava-se que fossem desenvolvidas só num período mais tardio, já aparecem aqui citadas, e citadas de uma forma como se Pedro já tivesse desenvolvido, ou pelo menos tivesse acesso a um desenvolvimento bem complexo dessas doutrinas, né? Então ele vai falar da ressurreição, ele está falando de uma herança incorruptível que vai vir no futuro, e ele fala da esperança da ressurreição. Então ele vai falar, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4.
para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Quer dizer, a vinda de Cristo, né? Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Algumas pessoas falam que a salvação, a justificação pela fé é uma coisa paulina, exclusivamente paulina, desenvolvida por Paulo. A gente já vê o apóstolo Pedro falando na justificação pela fé, né? Mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. A salvação vem através da fé. É crendo em Deus que somos salvos. Verso 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Verso 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Interessante aqui, a gente vê como ele trata essa esperança da volta de Cristo, da recompensa, como algo que já estivesse para acontecer. Ele fala como se isso fosse já acontecer em breve, né? Assim como Paulo fala, nós os que estivermos vivos na ocasião da volta de Cristo, Pedro também fala que vocês têm que, por um pouco de tempo, né? Por pouco contristados com várias tentações, mas que esse tempo já vai passar e vamos receber a nossa recompensa. Continuando, né, lá no verso 7, vossa fé, muito mais preciosa que ouro, é provada e tal, se acha em louvor na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. É interessante a gente perceber aqui Pedro, se referindo aqui aos destinatários da carta dele, ele ainda afirma, vocês nem viram Cristo, vocês não conheceram ele pessoalmente como eu conheci, mas mesmo assim vocês receberam a mensagem dele. Isso mostra uma fé muito grande, né? Talvez até maior do que a do próprio Pedro. Ele conheceu Cristo pessoalmente, ele viu essas coisas acontecendo e ele creu, mas ele está falando aqui com pessoas que nem viram a Cristo e creem na palavra que ele falou, não veem ele agora e creem no que ele vai fazer no futuro, né? Isso é interessante, faz uma referência a Cristo quando fala, né? Porque vocês veem e creem, bem-aventurado aquele que não vê e crê. Será que Pedro está fazendo uma relação que esse bem-aventurado seriam as gerações futuras que não viram a Cristo e agora creem nele? Talvez. E os versos 10 a 12 vão comentar um pouco sobre a salvação, sobre o Espírito de Cristo, o Espírito Santo atuando. É interessante a gente perceber que lá no verso 2, a gente já comentou da fórmula trinitariana, mas essa fórmula aparece também na estrutura de todo o capítulo. No verso 2 ele fala do Pai, do Espírito e do Filho, juntamente, né, como se fosse uma ação conjunta dos três. E a gente vai ver nos próximos versos, a partir do verso 2, a citação de cada um desses elementos sendo mais bem trabalhada. Então, dos versos 3 a 6 ele vai falar do Pai, dos versos 7 a 9 ele fala do Filho, fala de Cristo, como a gente leu agora, e agora dos versos 10 a 12 ele vai falar da obra do Espírito. E aí ele fala, alcançando o fim da vossa fé, salvação das vossas almas, no verso 9, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram na graça que vos foi dada, indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, a glória que se lhes haviam de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Esses versos têm vários elementos interessantes, né? Primeiro, ele está falando, né, a partir do verso 10, uma coisa que é importante a gente perceber. Vocês veem que as primeiras palavras dos versos geralmente são palavras que fazem alguma referência a um pensamento que ele já está construindo, né? Portanto, sem o qual, deste, da qual a salvação, aos quais. Então ele está falando de coisas. O capítulo inteiro é uma continuidade. Na verdade, toda a epístola de Pedro é uma continuidade, é uma unidade, né? A gente tem um problema que a gente costuma fazer teologias de versos isolados. A gente pega versos isolados da Bíblia e estuda eles.
Mas esse tipo de estudo não faz muito sentido. A gente vê que a Bíblia tem unidades literárias, que são os livros, né? Você precisa entender o livro como um todo. A carta de Pedro como um todo. A gente vai ter que separar por capítulos aqui, porque não dá para falar tudo em um vídeo só, né? Mas todo o capítulo está trazendo uma ideia. Ele está construindo uma ideia, inclusive ele tem uma estrutura, uma unidade, né? A gente vai ver no final como ele faz referência ao começo do capítulo. Então, sempre leia o verso em continuidade daquilo que já estava sendo dito antes. Ele está construindo uma ideia, ele está construindo um pensamento, né? Então, lá no verso 10, ele está falando a salvação das vossas almas, né? A vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, a salvação das vossas almas, que profetizaram da graça que vos foi dada. E ele começa a falar de como o Antigo Testamento ele está ligado ao Novo Testamento. O Antigo Testamento pré-anunciava, ele é parte de uma mesma coisa, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Os profetas profetizaram da graça que vos foi dada. Verso 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles. O Espírito de Cristo estava neles nos profetas do Antigo Testamento. Indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes haviam de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que o Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Ou seja, os profetas do Antigo Testamento eles não anunciaram as coisas que eles anunciaram para eles mesmos, mas para nós. Aquilo que os profetas falam no Antigo Testamento, elas são plenas hoje, aqui, para nós. Mais do que para eles. Eles pensavam que eles estavam falando só para eles, mas era mais do que isso, era para nós que eles estavam falando, né? Isso porque o Espírito conduz tudo isso, né? O Espírito de Cristo conduz tudo isso, né? E ele vai usar até aqui algumas palavras interessantes, né? Que ele fala que eles ministravam essas coisas, lá no verso 12, para nós eles ministravam essas coisas, e aqui ele usa a palavra do grego diakonon, que é de onde vem a palavra diácono, que significa aquele que serve, né? Ou seja, eles serviam a nós, os profetas do Antigo Testamento. E ele termina essa sessão do verso 12 dizendo, né, do Evangelho e de todas essas coisas que os profetas do Antigo Testamento anunciavam, falando para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. É muito interessante essa observação de Pedro. Ele coloca como se os anjos estivessem atentos no que está acontecendo nessas mensagens que são trazidas para nós hoje. Os anjos estão atentos na nossa vida hoje, né? Ele usa inclusive a expressão no grego parakipto, que é quando você para prestar em alguma coisa, para prestar atenção em alguma coisa. Você está andando, alguma coisa chama a sua atenção a ponto de você parar e ficar olhando, né? Então os anjos pararam e prestaram atenção em nós, na mensagem que nos foi dada, né? Todos o Antigo Testamento, as hostes de anjos, tudo isso está prestando atenção, todos servem a nós, para a nossa salvação, para a salvação das nossas almas, né? Essa é a ideia dessa sequência. E aí os versos 13 em diante. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Aqui a partir do verso 13, existe uma mudança aí nesse capítulo, né? Os verbos eles estavam no indicativo até o verso 12 e do 13 em diante esses versos passam para o imperativo, os verbos passam para o imperativo, né? Ou seja, ele estava descrevendo coisas e agora ele vai começar a dar ordens, as ordens que vieram lá do Antigo Testamento. Vocês devem ser santos. E aqui ele cita, como ele está falando dos profetas do Antigo Testamento, ele passa a citar agora versos do Antigo Testamento. Ele cita agora Levítico 19, o Código de Santidade. Quando Deus fala para o povo de Israel, vocês devem ser santos porque eu sou santo, né? A minha santidade é que santifica vocês. Como vocês são salvos
pela fé de vocês, pela graça de Cristo, agora vocês devem andar em santidade. Né? Agora que vocês estão salvos, devem andar em santidade. E ele diz a partir do verso 17, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas o julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O juízo vem, portanto andai em temor, por mais que a salvação tenha vindo também. Né? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Quer dizer, a condição de vida que vocês têm hoje não foi dada para vocês porque alguém comprou com dinheiro. Uma coisa que passa, uma coisa que é corruptível, uma coisa que desaparece com o tempo. Mas é o sangue de Cristo. Do Cristo que é o Cordeiro Imaculado e incontaminado, e ele mesmo existe desde antes da fundação do mundo, apesar dele ter se revelado para nós dessa maneira só agora, nesses últimos tempos. E os versos 21 até o final do capítulo, verso 25, e por ele, por Cristo, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Lembra lá no começo do capítulo, quando ele fala que vocês foram gerados de novo pela ressurreição em Cristo? Ele fala de novo, agora no final do capítulo ele fecha com a mesma ideia que ele começou, né? No verso 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. E aí ele vai se ater à ideia da palavra de Deus, verso 24 e 25, porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Pedro aqui cita, então, como ele está falando dos profetas do Antigo Testamento, ele está falando da palavra de Deus que foi dada a eles, ele cita aqui Isaías capítulo 40. O livro de Isaías, ele muda de tom justamente no capítulo 40, do capítulo 1 até o capítulo 39, ele traz juízos, ele está falando de como Deus vai julgar os povos, as nações e o próprio Israel por todas as coisas que ele tem feito. E a partir do capítulo 40, ele começa a falar das consolações, ele começa a consolar o povo de Israel. E do verso 6 a 11 ele diz assim: uma voz diz, clama, e se alguém diz, o que hei de clamar? E ele responde, toda a carne é erva, e toda beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre um monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas. A palavra boas novas no Novo Testamento é justamente evangelho, né? Levanta a tua voz fortemente, levanta a tua mão. Levanta, não temas, diz às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Coisa interessante, no Antigo Testamento, na literatura dos profetas, sempre quando se fala do braço do Senhor, é uma figura messiânica, é Deus salvando, é a salvação de Deus, é aquele que salva, né? Então, o braço do Senhor aqui é um símbolo para o próprio Cristo, em toda a literatura profética do Antigo Testamento. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, aos que amamentam guiará suavemente. Então ele fala, existem coisas corruptíveis e coisas incorruptíveis, coisas que passam, que desaparecem. O homem, toda a glória do homem, passa e desaparece. Mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. É ela que faz vocês nascerem de novo, diz Pedro, né? Existe inclusive uma música, que é uma das músicas mais bonitas, compostas com esse tema, que é o Requiem de Brahms. E ele tem uma parte, que é a segunda parte, Den alles Fleisch, né? Porque toda a carne, e ele cita justamente esse texto de Isaías 40 e de Pedro, né?
Toda a carne é como a erva, e a glória do homem é como a erva do campo. E ele repete isso durante bastante tempo, né? Brahms no seu Requiem. E aí ele quebra toda a ideia da música que está sendo construída com a palavra Abba, mas a palavra do Senhor subsiste para sempre. Aber, né? Mas a palavra do Senhor subsiste para sempre. E daí em diante, todo o tom da música, toda a atmosfera da música é transformada, né? Como a palavra do Senhor transforma tudo. Essa é a ideia de Pedro. Tudo que nós temos, tudo que nós conhecemos é corruptível, desaparece, passa. Mas a palavra do Senhor, ela subsiste, ela continua, né? E é por ela que nós somos gerados novamente, através dessa palavra que nós nascemos novamente. É interessante que ele não usa a palavra logos, que é a palavra que aparece lá em 1 João, é o verbo de Deus. Em 1 João não, em João capítulo 1, né? Mas ele vai usar outra palavra, a expressão rema, no grego, que significa aquilo que o Senhor anuncia, a declaração dele, a afirmação dele, né? A palavra do Senhor, que está escrito na Bíblia, aquilo que os profetas trouxeram, isso subsiste. É através dela que nós vamos nascer novamente e subsistir também eternamente através dessa palavra.